O segundo painel de debates do seminário 25 anos da Constituição Federal de 88 fez um balanço dos impactos gerados após a promulgação da Carta Magna e do Estado Democrático de Direito no país. Confira como foram as palestras na reportagem de Daniela Máximo. O segundo painel de debates do seminário 25 anos da Constituição Federal de 1988 fez um balanço dos impactos gerados após a promulgação da Carta Magna e do Estado Democrático de Direito no país. As políticas públicas, a interpretação das leis e a tomada de decisões foram o foco das discussões. O advogado integrante da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da OAB, Luciano de Araújo Ferraz, foi o primeiro a palestrar e abordou o tema Os Direitos Fundamentais como Política de Estado. Segundo ele, são necessárias políticas públicas sociais na área econômica, cultural e social para que os princípios previstos na Constituição sejam minimamente efetivados. É por intermédio de políticas públicas que o Estado conseguirá concretizar direitos fundamentais. E, portanto, é necessário a participação desta feita dos poderes constituídos para o desenvolvimento desses direitos. Gilberto Bercovitch diz que, entre todos os direitos, o direito mais fundamental, no modo de ver dele, seria o direito ao desenvolvimento nacional. Que o desenvolvimento nacional carregaria com ele a perspectiva de diminuição das desigualdades regionais, a perspectiva de bem-estar de todos. E, de fato, a Constituição ela traça o quadro para os direitos fundamentais serem realizados, mas ela não diz de que maneira, e isso tem que estar estabelecido em políticas. Tem que estar estabelecidos em políticas que devem ser encaradas não como política de governo, uma política que começa e termina em 4 anos, mas como política de Estado, dentro de uma perspectiva de continuidade. Queremos nós que as políticas sejam políticas perenes, que sejam políticas gradativas em termos de efetivação de direitos fundamentais, mas também que sejam políticas factíveis. Não adianta estabelecermos nós condições para os direitos serem realizados se nós mesmos, que bancamos a estrutura do Estado, não temos condições de arcar com ele. Ferraz sustentou que, para tornar as políticas públicas eficazes, é preciso ver os direitos fundamentais de forma mais objetiva. A perspectiva objetiva, já destacada por Vieira de Andrade, ela mostra o ponto de vista da própria comunidade, mostra que nós temos, a partir desses direitos, fins a serem perseguidos para a realização desses direitos fundamentais. E esses fins, eles estão dispostos na nossa Constituição Federal. O desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza, a diminuição das desigualdades regionais, o bem-estar de todos, que são finalidades a serem cumpridas pelo nosso Estado a partir dos desígnios da Constituição. Outro tema tratado no painel A Constituição Federal 25 anos depois foi interpretação e aplicação das normas ordinárias de processo em conformidade com normas fundamentais de garantia processual. Desta vez, quem falou sobre o assunto foi o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Mário da Silva Veloso, que afirmou que as leis devem ser elaboradas com justiça e racionalidade. É limite ao poder legislativo, no sentido de que as leis devem ser elaboradas com justiça e racionalidade. A ação estatal não produzirá lesões aos interesses privados. As leis devem ser justas, devem ser razoáveis, devem guardar um real e substancial nexo com o objetivo que se quer atingir na lição de Oliver Holmes. Para o ministro, os advogados são responsáveis pela proteção das garantias do povo brasileiro. De garantias incumbimos-nos nós, os advogados, os juízes, no exercitar as medidas judiciais garantidoras de direitos. E quando pontualmente aplicamos os princípios constitucionais, acreditando que a Constituição é o escudo dos indivíduos e o judiciário a sua garantia, fazendo-a viva.
É importante, meus amigos, meus colegas, não esmorecer. E o fato de estarmos aqui a celebrar esses princípios constitui a certeza de que não nos esmoreceremos jamais. Para encerrar a tarde de palestras, o assunto abordado foi direito penal no século XXI. O vice-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo e procurador de Justiça licenciado, Fernando Capês, foi o responsável em falar sobre o tema e destacou o que para ele é a parte mais importante da Constituição Federal, o caput do artigo 1º, que diz que o Brasil se constitui num Estado democrático de direito. Esta expressão, redefinindo o perfil político constitucional do Estado brasileiro, mudou dramaticamente para o bem o conteúdo, a interpretação e a aplicação do direito penal. O que significa Estado democrático de direito? Significa o Estado comprometido com a busca. O Estado democrático de direito é aquele que se preocupa com a igualdade no plano formal, é óbvio. O princípio da igualdade, todos são iguais perante a lei é igual para todos. Mas também com a igualdade no plano formal, no plano material. E aí a gente vê uma série de dispositivos da Constituição compelindo normativamente, não politicamente, normativamente o Estado a buscar a redução das desigualdades sociais. Em sua exposição, Capês afirmou que o direito penal foi o mais impactado pelas modificações ocorridas com a Constituição de 1988. O direito não é uma ciência hermética que se aprende em bibliotecas fechadas. O direito é uma ciência eminentemente social. O referencial sociológico está na pauta hermenêutica do cotidiano do direito. Muito mais do que nos livros, o direito está nas ruas, nas relações sociais, dialéticas, nas interações, na nossa prática do cotidiano. O operador do direito, ele tem que estar com os pés fincados na realidade social. E por esta razão, é impossível dissociar o direito do contexto político e social no qual ele se encontra inserido.